Obrigado a todos por assistirem a live do professor Anderson do nosso evento Intercontinental 2, evento Phonecong. Phonecong é um grande professor, um grande time chinês responsável por vários produtos inovadores aí na história da manutenção dos smartphones. Então vamos aí completar um pouco a aula do Anderson, falando um pouco dos pontos básicos, já que essa aula foi a aula introdutória da parte digital. Então vamos aí falar, completando a aula, os pontos básicos fundamentais para que a parte lógica funcione. Então, o primeiro ponto fundamental para que a parte lógica funcione é prover à parte lógica tensão e corrente. E a demanda de tensão e corrente da CPU, da GPU, da SDRAM é uma corrente extremamente alta. Então, o Power Manager que provê essas correntes altíssimas e tensões baixas com altas correntes, o que vão resultar numa malha de baixa resistência. Então, às vezes, eu tenho picos aí de até 13 amperes de corrente nas malhas de saídas da CPU, GPU, SDRAM. Vamos lá, então, falar um pouco dos pontos básicos da tensão de alimentação básica da CPU, para que a parte lógica funcione. CPU, GPU, SDRAM e NAND. Vamos lá, então, a parte básica do Power, energização. Estamos aqui com o nosso diagrama elétrico do iPhone XS Max, onde nós temos a parte inicial. Eu quero localizar a parte do Power. Então, eu estou aqui procurando a parte Power. Estamos aqui com Bootstrapping, que é o processo de energização. Estamos aqui com o diagrama do SoC, do System on Chip, que é a nossa CPU U1000, a CPU A12. Então, aqui eu tenho a CPU U1000. É a primeira parte de 16. Então eu vou ter 16 páginas aí referentes à minha CPU 1000 ou 16 figuras retangulares que correspondem a um circuito integrado, no caso aqui a CPU. Essa primeira parte aqui da CPU se refere à conexão USB, JTAG e o cristal oscilador. Estamos procurando o Power. SoC, barramento de comunicação PCIe, SoC, barramento de dados MIP, SoC, barramentos de interfaces, GPIOs, AOP, e aqui eu tenho SoC, CPU, GPU e SoC Rails. Aqui eu tenho então as minhas tensões de alimentação. Então eu tenho aqui uma malha fundamental chamada Power Positive CPU Power Core. É uma tensão flutuante, depende do processamento, pode atingir uma tensão de 0,527 volts com a corrente de 2,4 amperes com baixo processamento, ou então em alto processamento até 1,06 com picos, acreditem, de 13,8 amperes. E essa malha PP CPU P-Core é uma malha main. Essa malha PP CPU Core é uma malha V-Core, ou seja, uma malha fundamental do coração para energizar em vários pontos a sua CPU. Então vou ter vários pontos de energização, várias malhas que energizam a sua CPU, sua GPU, sua SDRAM, sua NAND. Então vamos ver aqui a primeira malha, PP CPU Power Core. Ela vai entrar na minha CPU nesses ramos VDD underline PCPU. E eu tenho também outras alimentações, Power Positive processador gráfico PP GPU, eu tenho PP CPU E-Core, eu tenho várias malhas que alimentam PP GPU SRAM, PP CPU SRAM, PP 0V7 VDD Low S2. Então eu tenho aqui no diagrama Power várias malhas que alimentam Power, 1 de 3. Então só para o quesito número 1, são 6 pontos fundamentais que eu tenho para que um circuito lógico microprocessado funcione. Só no quesito número 1, que são as tensões e correntes de alimentações, eu tenho aqui para a CPU, para o System on Chip, 3 desenhos de alimentações. Eu estou no primeiro. Nessa primeira página Power, eu vi que eu tenho algumas tensões do V-Core, as tensões do corações fundamentais, PP CPU P-Core, PP GPU SRAM, PP CPU SRAM, PP SoC S1, PP GPU, PP CPU E-Core, PP1V2 SoC, PP0V8 SoC Fixed. Eu tenho várias tensões de alimentações aqui que estão entrando proveniente do Power Manager. Então já vi a primeira página, 1 de 3.
Vamos partir para a outra página, Power 2 de 3. Continuando aqui as tensões que alimentam nossa CPU, eu tenho lá PP0V8 SOC Fixed, uma tensão de 0,8 volts com uma corrente de 900 mA máximo. Ela alimenta, aí tem um capacitor X2Y aqui, alimenta esses ramos VDD Fixed na CPU 1000. Eu tenho também outra tensão fundamental para a minha CPU, GPU SDRAM, PP0V6 VDD QL_S1. Então eu tenho várias tensões PP1V8S2, PP1V1S2, PP1V2 SOC, PP1V1S2, PP_DCS_S1, PP1V8 Input Output, PP1V8S2, PP1V8 IO. Então eu tenho várias tensões de alimentações que alimentam a minha CPU, GPU, SDRAM. Ponto fundamental na manutenção, obviamente, é verificar essas malhas de alimentação. Não se esqueçam, né, que essas malhas, por terem tensões baixas, vão ter resistências baixas. Afinal de contas, a corrente é alta, é a lei de Ohm. Então, cuidado para você não confundir aí, usar a escala de continuidade e achar que está em curto uma malha que tem baixa resistência. Então, te aconselho aí a usar a escala de 200 ohms e você vai encontrar baixíssimas resistências mesmo, próximo aí a 12, 15 ohms nessas malhas de baixa tensão e alta corrente. E aqui a parte 3 de 3 da minha parte de alimentação, power da minha CPU. Então a gente precisa de corrente e tensão para que a sua CPU funcione. Esse é o primeiro ponto básico que o circuito lógico necessita dos 6. Primeiro é tensões de alimentação. Quem provê todas essas tensões, aqui é o mapa do ground, do GND. Quem provê todas essas tensões que nós acabamos de falar? Bem, quem provê todas essas tensões é o circuito Power, ou seja, é o Power Manager. Antes de falarmos do Power Manager, vamos também achar aqui a NAND, que já está aqui, né, que já estamos com a nossa memória NAND, onde armazena o software. Então a NAND aqui armazena o software e ela também tem tensões core, por exemplo, PP1V8 ou 391 mA. Então, na manutenção, não é só fundamental medir a tensão. Às vezes, esse ramo aqui está com uma fuga e não rouba a tensão, mas está consumindo 500 mA. Se você medir somente a tensão e se o circuito conseguir suportar os 500 mA, você não vai achar essa fuga de corrente. Então, eu aconselho vocês a não só medir a tensão das malhas V-Core, mas a corrente V-Core também. Então, essa aqui é uma malha que alimenta a nossa NAND, PP1V8 IO. Eu tenho vários capacitores aí de filtro. Vamos ver se tem algum bypass aqui. A maioria aqui é filtro, tem os capacitores bypass aqui embaixo. Eu tenho essa malha de tensão, eu tenho outras malhas aqui do lado. Power Positive, 2,63 volts da NAND, com a corrente máxima de 1,1 ampere. Eu tenho aí os capacitores de filtro e de desacoplamento, o bypass aqui também, filtro e bypass. Então eu tenho várias malhas que alimentam a minha memória NAND também. Afinal de contas, o circuito lógico microprocessado precisa basicamente de um dos 6 pontos, é a tensão de alimentação. Então eu voltei aí também vários pontos de alimentação em qualquer circuito lógico. E aí estamos no circuito Power, o Power Manager, o 2700. O Power Manager é o gerenciador de energia e alimentação e distribuidor de corrente e tensão para a parte lógica. Em alguns casos eu posso ter até mais que um Power Manager para a parte lógica. Então aqui eu tenho os books, book LX0, book 0 underline LX0. Aí eu tenho um ramo nesse book 0 LX0, eu tenho outro ramo no book 0 LX1, aí eu tenho um indutor ligado nesses ramos ligados nessa malha. Então eu tenho aqui 4 indutores do LX0, LX1, LX2 e LX3. Todos eles pertencentes ao book 0. Essa malha aqui é uma malha de altíssima corrente. Então eu tenho aqui vários ramos se juntando nessa malha. E essa malha é aquela que a gente acabou de ver. PP CPU Power Core. É uma malha do book 0, que pode fornecer incríveis até 13,8 ampere máximo de pico. Então é fundamental nos conversores book, os indutores estejam nas suas indutâncias corretas, os capacitores bypass e os de filtro não estejam com fogo curto, as indutâncias não podem estar em curto, porque se o indutor estiver em curto, a corrente de saída aqui fornecida quando necessitada da CPU não vai ser a necessária para que ela forneça. O indutor faz aí o LX das conversões do buck. Então eu tenho aí as tensões da minha CPU, aqui eu tenho o book 1, o conjunto do book 1. O conjunto do book 1 eu tenho book 1 LX0, book 1 LX1, book 1 LX2. Esse LX refere à indutância, a mágica da indutância aqui
da propriedade do indutor de armazenar corrente no campo magnético. Essa aqui é uma outra alimentação Power Positive GPU, alimento do processador gráfico. Lembrem-se, no bootstrapping, no processo inicial de energização, ela não vai estar presente. A gente não pode deixar de falar também do feedback. Então aqui eu tenho o book 1 feedback, que é o retorno. E aqui em cima também eu tenho o feedback do book 3. O que é isso? Qualquer anomalia que existe aqui, o Power Manager é avisado para tomar as suas devidas medidas corretivas. Então tem um retorno que ele vai monitorar a saída das tensões do book. Aqui eu tenho mais uma saída do book 2 LX0, book 2 LX1 e book 2 feedback, que é o retorno. Esses dois ramos formam essa malha chamada PP SOC S1, que fornece incríveis 4,9 A de pico. Então vocês perceberam que as malhas de alimentações que alimentam a CPU são malhas de altíssima corrente. Nós vamos falar um pouco agora, então, dessas malhas que vão alimentar a nossa CPU. Para isso, eu vou chamar aqui agora o OneClick do SMB. Nós vamos aí mostrar um pouco sobre essas malhas mais detalhadamente no OneClick. Então vamos aí chamar o nosso OneClick, nosso saudoso PySal Knox. Vamos aí falar um pouco das malhas. A gente vai conseguir, não só pelo OneClick, mas pelo SMB também. Pelo OneClick e pela ZXW eu estou aqui também. Estou aqui então com a nossa CPU 1000 e o nosso Power Manager U2700. E vamos aí falar um pouco sobre as malhas de alimentação, que é o ponto número 1 da parte básica para que o seu circuito lógico microprocessado funcione. Então nós vamos lá no nosso circuito do nosso iPhone XS Max. Vamos aí abrir o nosso iPhone XS Max. Vamos começar pelas malhas de alimentação da CPU. Naquela primeira malha que a gente viu aí, a malha PP CPU Power Core, do book 0. Então vamos falar aí do book 0, aquela primeira malha que nós falamos, que tem aqueles indutores lá que formam, aqueles ramos que formam aquela malha, aqueles 4 indutores que formam aquela malha lá com picos de 13 A de corrente. Então aqui eu estou no book 0, estou exatamente aqui, o indutor L2700, L2701, L2702 e L2703. E eu aqui estou no OneClick, vamos achar no OneClick, enquanto o OneClick carrega, vou abrir a ZXW, vou digitar L2700. Vamos aí achar o indutor L2700 do book 3 LX0. Vamos confirmar se é o LX0 mesmo? Isso, LX0. Book 0 LX0. Book 0 LX0, corrigindo, tá, pessoal? Então estamos aqui com os indutores do book L2700. Sai do Power Manager, passa pelo indutor e vai ligar na nossa CPU. Aí eu tenho os pads ligados aí na nossa CPU. Vários pads recebem. Vamos tirar essa queda de tensão de diodo aqui. Vamos lá, diodo reverso aqui. Vamos remover isso. Ok, melhorou. Então aqui eu tenho os nossos indutores L2700, L2701, L2702 e L2703. L2702, L2700, L2701, L2702. Então aqui estão os nossos indutores. Os nossos indutores, a saída deles estão ligadas num ramo comum. Então aqui eu tenho a entrada, a parte inferior é a entrada, e as saídas que estão ligadas juntas, eu tenho aqui 4 indutores, 1, 2, 3, então aqui eu tenho os 4 indutores, as saídas dele estão ligadas aí na nossa CPU. Então aqui eu tenho as saídas ligadas na CPU, que formam a malha PP CPU Power Core. Então aqui eu tenho as entradas dos Power Managers. Nesses pads aqui vem do Power Manager, você pode ver aí que vem do Power Manager, que estão ligados no nosso indutor. Aí eu tenho aí as saídas do Power Manager, passa pelos indutores e ligam formando uma malha. Esses ramos formam uma malha. E essa malha eu tenho capacitores de filtro, e essas malhas vão alimentar os pads da CPU. Esses pads se referem à alimentação Power Positive CPU Power Core. Fundamental para que a parte lógica funcione. E aqui eu tenho, do lado da parte A da board, alguns capacitores de filtro dessa malha. E aqui eu também tenho alguns capacitores de filtro dessa malha.